Boas-vindas, minha gente querida. Muito bom dia, muito boa noite, muito boa tarde. Um dia muito feliz para todos, cheio de alegria, de paz, de amor. E assim a gente começa com o livro Canteiro de Ideias. É um livro de frases e essa é de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier. Reflita naquilo que te dizem, antes de se entregar psicologicamente ao que falam. Não se pode paralisar o verbo que fere, mas é fácil guardar o próprio espírito em silêncio para só movimentá-lo na bondade, que ajuda, compreende e perdoa. Vamos para o Livro dos Espíritos, falando sobre o conhecimento da lei natural. E se pergunta: que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus? Qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Eles têm a nos ensinar mais alguma coisa? Jesus empregava, a miúde na sua linguagem, alegorias e parábolas. Ele falava conforme o tempo e o lugar. Faz-se mister agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. É muito necessário que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. São tão poucos os que as compreendem e ainda menos os que as praticam. A nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas, os que vestem a capa da virtude e da religião a fim de ocultarem suas torpezas. O ensino dos Espíritos tem que ser claro, sem equívocos, para que ninguém possa pretextar ignorância e para que todos possam julgá-lo e apreciar com a razão. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Daí a necessidade de que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. E é para isso que nós temos todas essas mensagens, todos esses ensinamentos que vêm dos Espíritos. Estão explicando, estão mostrando o caminho sem erro, sem interpretações errôneas, sem paixões. Eles falam de amor e de caridade. Por isso que qualquer mensagem que a gente recebe que não é fundada no amor, na caridade, na verdade de Jesus, não deve ser bem considerada. Vamos então para o Evangelho segundo o Espiritismo, onde a gente está no capítulo da coletânea de preces e hoje ele fala da prece para pedir a corrigenda de um defeito. Os nossos maus instintos resultam da imperfeição do nosso próprio espírito e não da nossa organização física. O homem se acharia isento de toda espécie de responsabilidade se não fosse assim. Depende de nós a nossa melhoria, pois todo aquele que se acha no gozo das suas faculdades tem correlação a todas as coisas a liberdade de fazer ou de não fazer. Para praticar o bem, não precisa de mais nada a não ser de querer. E é isso que a gente sempre bate na mesma tecla. A responsabilidade é nossa, somente nossa. Não tem
defeito físico, não tem má formação que possa se responsabilizar por isso, ou que possa ser responsabilizada por isso. Basta a gente querer praticar o bem que a gente pratica. Basta a gente querer melhorar, que a gente tenha liberdade para fazer ou não fazer o bem. E assim vamos terminar as nossas leituras com a trovinha de Boris Freire, do livro Trovas do Mais Além, psicografado por Chico Xavier. Dor, provação, desengano. Nem tudo tenhas por mal. A fonte nasce na furna, a rosa no espinheiral. Vamos então à nossa prece com a mensagem de Emmanuel do livro Coragem, psicografado por Chico Xavier. Atentos ao imperativo da elevação espiritual, convém destacar tanto as necessidades do corpo quanto as da alma. Procuramos dentistas distintos para o tratamento dentário. Ao mesmo tempo, precisamos aprimorar a palavra para que o verbo não se faça chicote em nossa boca. Consultamos oculistas, otorrinos, para retificar os desequilíbrios dos olhos e dos ouvidos. Nas mesmas condições, precisamos aprender a ouvir e ver construtivamente, para que o mal não nos destrua as plantações de concórdia e de esperança. Buscamos o ortopedista para socorrer nossos pés quando desajustados. É imperioso também orientar os nossos próprios passos na direção do bem. Solicitamos amparo ao cardiologista para sanar desacertos do campo circulatório. Da mesma forma, é preciso sublimar os impulsos do coração. Contratamos costureiras e alfaiates para que assegurem a nossa apresentação no nível adequado à distinção e à limpeza. Da mesma sorte, é necessário que venhamos a aperfeiçoar expressões e maneiras no trato com os outros. O zelo, devido às situações e aparências do corpo, é igualmente aplicável aos empeços e problemas da alma, se nos propomos construir a nossa própria felicidade. Compreendamos que liquidar manifestações de cólera ou de rudeza, crueldade ou impertinência será sempre trabalho de controle e de educação. E assim, Senhor, é que nós estamos querendo nos aprimorar, querendo fazer das nossas palavras, palavras do bem, palavras de amor, aprendendo a ouvir, aprendendo a ver de forma construtiva, para semear concórdia e esperança, guiando nossos passos na direção do bem. Aperfeiçoando as nossas expressões e maneiras para tratar bem aos outros, para podermos ajudar cada vez mais os nossos irmãos. E assim, estamos construindo a nossa felicidade, a nossa evolução e ajudando a construir também a todos aqueles que conosco
convivem e que precisam de nós, do nosso apoio, do nosso conforto, da nossa palavra, da nossa ação junto a eles, para que também evoluam, melhorem, se tornem espíritos do bem. E para isso aqui estamos, Senhor, semeando paz, vibrando com todo o nosso amor em favor da humanidade, da paz da humanidade, que as nossas vibrações, por menores que sejam como mais uma gota nesse oceano de vibrações, de amor que envolve o nosso planeta, lutando arduamente para que se estabeleça a paz entre todos os povos, entre todos os nossos irmãos. Para que todos possam encontrar o seu caminho, Senhor, possam senti-lo em seu coração, e se sentirem necessários para terminar com todos os conflitos, todas as dissidências, para acabar com todas os malefícios, com todo o mal, com todo o egoísmo que temem permanecer em nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos ajudar cada vez mais, com mais força, com mais potência, com mais verdade em nosso coração. Ilumina a nossa jornada e nos abençoe, Senhor. É só o que lhe pedimos. Que possamos, assim, sermos responsáveis e nos sentirmos responsáveis pela nossa paz, pela paz de todo o mundo. Te agradecemos, Senhor, por tanta bondade, por toda a alegria que nos contagia o coração quando nos sentimos tão próximos de Ti. Quando sentimos o nosso coração fervilhar de vibrações de amor, de luz e de paz. Obrigada, Senhor. Que assim seja.